Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Celina Ramos, né? Eu tenho um canal no YouTube e utilizo as redes sociais para poder me comunicar com a minha rede e transmitir alguns conhecimentos com relação à área jurídica, né? Falar de cultura, entre outras questões, que envolve inclusive o Estado, né? Os conhecimentos relacionados à política, né? Sabemos que a vida é política. E hoje eu vou apresentar para vocês um livro muito interessante que é o Homofobia, Identificar e Prevenir, o livro feito pela autora, a Jaqueline Gomes de Jesus, que é uma grande amiga e aliada, né, uma grande escritora, professora, tem um currículo enorme, maravilhosa, e produz academicamente também questões relacionadas à população trans no Brasil e no mundo também, né? É um grande nome. E vou ler um trecho aqui, porque no final tem um glossário que informa algumas questões relacionadas geralmente às dúvidas que são mais recorrentes com relação a alguns termos que são utilizados pela cultura trans, né? E aí eu vou falar sobre a diferença entre mulher transexual e travesti. Já sabemos que todas as pessoas são diferentes, né? Nenhuma identidade de gênero, seja cis ou trans, binária ou não binária, são iguais, né? É interessante que a gente não homogeneize as identidades, e sim que a gente pense de forma heterogênea, ou seja, todas as pessoas são diferentes e se constroem de forma diferente. Só que, dentro da cultura trans, né, pelos meus conhecimentos com relação à filosofia transfeminista, eu compreendo que existem alguns termos que servem para nos nortear com relação às nossas construções identitárias, né? Então, mulher transexual, a pessoa que reivindica o reconhecimento social e legal como mulher. Algumas também se denominam transmulheres ou Mallet Family, que é MTF. Travesti, pessoa que vivencia um papel de gênero feminino, mas não se reconhece como homem ou mulher, entendendo-se como integrante de um terceiro gênero ou de um não gênero. Refere-se a ela sempre no feminino. O artigo A é a forma respeitosa de tratamento. Aqui, identificar e prevenir. Livro muito bom, muito interessante. Então é importante entender que algumas pessoas trans não se identificam como mulheres trans ou mulheres transexuais, e sim como travesti. E a travestilidade é uma identidade, né, extremamente estudada, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, né, como esta identidade, que é uma identidade que não é cisgênera, que também não é homem, que também não é mulher, faz parte da cultura trans. Eu me identifico como travesti, não me importo em ser tratada como mulher trans, mas eu sei que a minha identidade de gênero é uma identidade travesti. Até porque existem inúmeras questões que envolvem, inclusive, meus marcadores sociais, raciais, não só de gênero, né, o meu território. Então, eu carrego, sim, essa bandeira da travestilidade. Logo, eu entendo que existem alguns papéis políticos que eu não exerço, como, por exemplo, alguns cargos que eu já renunciei. Né, eu já recebi convites com salários altíssimos para ocupar determinados cargos e eu simplesmente neguei, porque eu entendi que aquele cargo não era para mim, porque eu não sou uma mulher cis. Mas mulheres transexuais são mulheres e se reivindicam desta forma. Então, cabem a elas, as mulheres transexuais, saberem se legitimar. Então, assim, a cultura trans não é uma cultura binária, é uma cultura fora do binário, né, de gênero. E o que seria esse sistema binário? Homens e mulheres cis, masculinos e femininos cisgêneros, né? Ah, eu utilizo o banheiro feminino nos espaços que eu frequento, na universidade e tudo mais. Porque existem normas, portarias, decretos, resoluções, inclusive leis, que criminaliza a transfobia e que permite utilizar o banheiro feminino. Quando se trata de um banheiro feminino, pessoas femininas utilizam o banheiro feminino. Não só mulheres cis ou mulheres trans, mas travestis também utilizam o banheiro feminino. Porque são pessoas femininas que estão fora do binário de gênero, do sistema binário construído, mas são pessoas femininas. Então correm os mesmos riscos que mulheres cis correm, que mulheres transexuais correm. Então eu corro os mesmos riscos que mulheres cis correm, né? Algumas amigas que eu troco ideia, converso, chegam com demandas que são extremamente recorrentes também na minha vida, né? Mas eu sei o meu lugar, eu sei que eu não sou uma mulher cis, né? Eu sei que também não sou uma mulher transexual, eu sou uma travesti. As pessoas que se interessam por mim se interessam também, né? Que podem ser bissexuais, pansexuais, heterossexuais, no caso de homens, né? Dentro dessa lógica, homens que se relacionam com mulheres, se relacionam com travestis, eles se dizem, se apresentam como heterossexuais, eles são heterossexuais porque a travestilidade não é uma masculinidade, é uma feminilidade. Logo, existe uma heterossexualidade aí nessa relação. Mas, para o vídeo não ficar muito longo, eu acho que eu já dei o meu recado, acho interessante a gente saber se posicionar e se legitimar com relação à nossa identidade. Para isso é necessário tomar o curso que eu ofereço, às vezes gratuitamente, mas se vocês quiserem me contratar, eu estou disponível para poder fazer uma mentoria, dar uma aula, fazer palestras, o que vocês quiserem,
me contratarem, eu posso fazer uma fala de acordo tanto com o ordenamento jurídico, com os meus conhecimentos que estão sendo adquiridos na universidade, quanto com os meus conhecimentos com relação à cultura trans. E eu já vou logo avisando, não é só a teoria, né? Existe a prática também, e a prática simplesmente é viver, né? Simplesmente é você ir frequentar os espaços específicos para a população trans, né? Sabendo respeitar a cultura, né? Porque é uma cultura bem pluriversal, ela não é uniforme, ela não é padrão, né? Se deixar aqui eu falo horas e horas e horas. Mas muito obrigada pela atenção de vocês. Um beijo.